A Assembleia Legislativa do Amazonas se posiciona oficialmente em favor da alíquota diferenciada de ICMS para a Zona Franca de Manaus. Lei dos Veterinários. Deputado Marcos Rota vai recorrer da decisão do TJ, que considerou inconstitucional a presença do profissional em redes de supermercados. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver: esforço concentrado para apreciação de projetos entre os aprovados, o que veda o repasse de recursos públicos a instituições ligadas a políticos. E ainda, deputado Marcelo Ramos critica a decisão do Tribunal de Justiça, que se posicionou contra a efetivação de mais de 5 mil temporários da Prefeitura. Boa noite. Enquanto não passar pela aprovação no Senado a instabilidade do Amazonas em relação à permanência da alíquota diferenciada de 12% do ICMS continua. Na Assembleia Legislativa do Estado, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, emitiu uma nota oficial em nome de todos os parlamentares em defesa do modelo Zona Franca. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, anunciou em plenário a publicação de uma nota em jornais de grande circulação que demonstra o apoio do parlamento junto ao Congresso Nacional após a aprovação da manutenção do ICMS de 12% para a Zona Franca de Manaus pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal. De acordo com a nota, lida por Neto, a Lean reconhece o incentivo do governo federal no desenvolvimento da região norte, sobretudo do estado do Amazonas. A nossa Assembleia Legislativa defende integralmente a proposta do governo da presidente Dilma Rousseff pela manutenção da alíquota diferenciada de 12% do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus, assim como a PEC 103 de 2011 do Poder Executivo, que prorroga os incentivos do modelo por mais 50 anos, deixando claro que esse é uma questão de ordem prioritária em todos os momentos da existência deste poder legislativo e ainda um compromisso de todos os seus membros para com o povo do estado do Amazonas e aos demais povos da Amazônia brasileira. Ainda de acordo com a nota, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, ressalta que os estados mais desenvolvidos, como São Paulo, precisam reconhecer o que diz na Constituição brasileira, que deve haver a destinação de incentivos para as regiões não desenvolvidas, como é o caso do Norte e do Nordeste. Além disso, o parlamentar anunciou que fará outras articulações em defesa da Zona Franca de Manaus. Hoje mesmo, nós estaremos entrando em contato com o gabinete da ministra Rosa Weber para que possamos poder conversar e dialogar de forma oficial esta casa com a ministra, que trata de assuntos de interesse da Zona Franca de Manaus e que dependem de decisão ministerial. Durante a vinda do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, no dia 10 de maio, a Manaus, o governador Omar Aziz falou da preocupação em manter a alíquota de ICMS em 12% para a Zona Franca, pois durante a votação do plenário no Senado, o Amazonas pode não ter a maioria dos votos. Nós temos um passo importante. A Comissão de Assuntos Econômicos ela votou a excepcionalidade e as garantias de competitividade nossa. Só que é um passo, o outro é lá no Congresso, dentro do Senado, dentro do plenário, onde são 81 senadores. Mas as coisas, pelo andar da carruagem, pelas conversas que eu estou tendo, pode ser revisto algumas coisas, isso nos preocupa bastante. O que nos preocupa, principalmente, é que nós estaríamos dando um passo muito importante para acabar com a guerra fiscal. E a pressão de vários governadores em relação a esse tipo de reforma que está sendo feita, poderá não acontecer essa votação em plenário e isso daí ficaria do jeito que está hoje, né?
que não é tão ruim para nós, mas também não é aquilo que nós queremos. A votação da unificação do ICMS na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal ocorreu no dia 7 de maio. O senador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy, apresentou uma proposta que reduzia a alíquota do Amazonas de 12% para 7%, mas foi rejeitada pela comissão por 16 votos a 9, mantendo assim a alíquota diferenciada de ICMS para o estado amazonense. Foram contra a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus os senadores Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo e Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Além da Zona Franca, o gás natural terá a mesma alíquota de 12% se aprovado pelo Senado. E em plenário, parlamentares também saíram em defesa da permanência do benefício de 12% de ICMS ao polo industrial de Manaus. Em primeiro lugar, o governo federal, o governo Dilma, tem um compromisso com a manutenção da Zona Franca de Manaus e os seus incentivos de 12% da alíquota de ICMS. O que me causa agora estranheza e aquilo que nós estamos vendo é a força midiática que está se voltando contra a Zona Franca de Manaus em relação a outros estados brasileiros, como se fosse a Zona Franca de Manaus o grande vilão, né, da economia brasileira. E principalmente quando tem aliados, dentre eles o Suplicy, sendo o grande interlocutor, tendo em vista que é do partido da presidenta Dilma, que assumiu o compromisso com o Amazonas. Em nome do Poder Legislativo, poder mostrar ao Congresso e ao povo brasileiro a importância da Amazônia, a importância da Zona Franca de Manaus e a importância do Amazonas. Durante o esforço concentrado na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais apreciaram 25 projetos oriundos do Poder Executivo, Tribunal de Contas e de iniciativa dos próprios parlamentares. Entre os aprovados, o que veda o repasse de recursos públicos a instituições ligadas a políticos. Durante mais de 2 horas de discussão das matérias, os parlamentares analisaram 25 projetos. No total, 5 propostas de iniciativa do Governo do Estado, 2 do Tribunal de Contas e 9 de autoria dos parlamentares foram aprovados. Também foram aprovados 2 projetos de decreto legislativo oriundos de comissão especial instituída para definir os nomes que vão ocupar vagas de direção no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Amazonas e do Conselho Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos. 7 propostas foram retiradas de pauta e serão votadas em outra sessão. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, os trabalhos transcorreram com tranquilidade. A Assembleia hoje é uma casa que está bem enxuta com relação aos projetos, porque nós já trabalhamos muito nesse sentido nesses primeiros 5 meses de trabalho e que a tendência é essa. Quando a gente entrar em agosto, no comecinho de agosto de 2013, agora nós vamos entrar com uma pauta limpa, esperando aí a participação de novos projetos que virão, que sempre serão discutidos. Hoje tivemos projetos importantes que foram discutidos aqui. Um dos projetos aprovados é de autoria do deputado José Ricardo. A nova lei veda o repasse de recursos públicos a instituições que possuam ligações com políticos, justamente para evitar que o dinheiro público possa ser utilizado para fins eleitorais. É um projeto que já estava há 2 anos em tramitação, pronto para ser apreciado e finalmente foi colocado em pauta. Quer dizer, já estava há mais de 1 ano para ser colocado em pauta, a direção anterior não fez e a atual colocou. E a votação de todos os parlamentares. Quer dizer, é um projeto que cria regras relacionadas aos convênios que o Estado vai prestar com uma série de entidades que estão proibidas de terem sócio, terem ligação com político, mas também com outras pessoas que exercem cargos públicos aí. Outro projeto de destaque é de autoria do deputado Vicente Lopes e obriga as indústrias farmacêuticas e empresas de distribuição de medicamentos a darem destinação adequada a remédios com prazo de validade vencidos. E na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 23 matérias foram aprovadas nesta quarta-feira. Destaque para o projeto de lei de autoria do deputado Orlando Cidade, que proíbe a cobrança de taxa para o acompanhamento de familiares na hora do parto.
Na reunião foram colocadas em pautas 26 matérias, entre projetos de lei dos deputados e resoluções legislativas. 3 foram retirados de pauta e voltaram para a análise dos autores. Para dar agilidade na votação, apenas projetos com pareceres favoráveis dos relatores foram apreciados. Os projetos que tinham pareceres contrários, para que nós pudéssemos fazer uma reunião mais célere, nós retiramos de pauta para que nós possamos chamar os autores para que nós possamos fazer os ajustes necessários, porque são boas ideias, são boas propostas e precisa apenas de alguns ajustes para que nós possamos torná-los lei. 2 projetos do deputado pelo PTN, Orlando Cidade, foram aprovados pela comissão. O de número 56 de 2013 trata sobre a divulgação do serviço de disque denúncia de violência contra a mulher em todo o estado. Já o de número 55 de 2013 proíbe a cobrança de qualquer valor por maternidades públicas e particulares para permitir que o pai ou outro familiar acompanhe o parto da mãe. No âmbito do estado do Amazonas, essa taxa não poderá ser mais praticada como cobrança de acompanhantes para essas mulheres que vão ter filho em qualquer maternidade, seja estadual ou municipal. Com referência ao projeto de lei 56, que trata da divulgação, de ampla divulgação em defesa da mulher, em defesa desses crimes cometidos contra a pessoa feminina, o adolescente, a criança e a mulher, que seja divulgado a nível do estado do Amazonas, uma ampla divulgação, como já está sendo divulgado a nível nacional. O projeto 93 de 2013, de autoria do deputado pelo PSB Marcelo Ramos, proíbe a cobrança de taxa para renovação, matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down, autismo e outras síndromes. Várias denúncias de escolas particulares que ou negam matrícula de alunos deficientes ou, quando permitem a matrícula, cobram sobretaxas por conta do serviço de apoio que esses alunos precisam. Isso é absolutamente ilegal, desumano. O direito à matrícula é uma garantia constitucional e também o não pagamento de nenhuma taxa adicional por conta disso. Nós estamos cumprindo aqui, na parte legislativa, a garantia de que não serão cobradas taxas e iniciaremos um trabalho de sensibilização para que na próxima matrícula não haja negativa para matrícula de alunos com síndrome de Down e com algumas outras deficiências cognitivas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deve se reunir novamente nos próximos 15 dias. O deputado Marcos Rota questionou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado em considerar inconstitucional uma lei de autoria do parlamentar. A legislação obrigava a contratação de um médico veterinário em redes de supermercados para manipulação de produtos de origem animal. Marcos Rota vai recorrer da decisão. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN, deputado Marcos Rota, criticou a decisão do Tribunal de Justiça ao julgar inconstitucional a Lei Estadual número 86 de 2010. A legislação previa a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais manterem um médico veterinário como responsável técnico pelo manuseio de produtos de origem animal. Marcos Rota lamenta que uma lei que foi discutida com o setor comercial e que trazia benefícios para a população tenha sido anulada pelo Poder Judiciário. Eu fiquei inclusive surpreso, com esta alegação de inconstitucionalidade, uma vez que esse projeto foi debatido na Assembleia Legislativa, como eu sempre faço com todos os projetos que eu apresento. Nós chamamos aqui a Associação Comercial do Amazonas, nós chamamos aqui o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho Estadual de Medicina Veterinária, ou seja, os médicos veterinários. Nós fizemos uma intensificação nas fiscalizações para constatar realmente a falta de um profissional veterinário na manipulação de produtos de origem animal, ou seja, nós tivemos todos os cuidados e fomos surpreendidos com a alegação da inconstitucionalidade do projeto de lei. A justificativa dada pelos desembargadores estaria embasada na violação do princípio constitucional da livre iniciativa, além de representar um custo adicional ilegal aos comerciantes. A decisão também questionava a legitimidade de iniciativa da Assembleia Legislativa em matéria de direito comercial. O deputado Marcos Rota questiona os argumentos utilizados e afirma que a ALEAN possui competência concorrente com a União para tratar de matérias de defesa do consumidor.
Infelizmente, os legisladores brasileiros, de uma maneira geral, eles estão um tanto quanto engessados depois da Constituição de 1988. Mas a própria Constituição Federal diz no artigo 24, inciso 8, que os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre prejuízos causados aos consumidores. E foi onde exatamente nós nos apegamos para confeccionar esse projeto de lei. E mais, nós estamos falando não apenas do ordenamento econômico, mas a questão de saúde pública, porque se uma pessoa desprovida de conhecimento técnico faz a manipulação de produtos de origem animal, isso coloca em risco a saúde dos consumidores. O parlamentar afirmou que irá recorrer da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Marcos Rota defende que a manutenção da lei é fundamental, pois trata de uma questão de saúde pública. E o deputado Marcelo Ramos usou a tribuna da Assembleia Legislativa para demonstrar apoio aos mais de 5 mil temporários da Prefeitura de Manaus. O Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a emenda que efetivou os servidores no fim do ano passado. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, a decisão do Tribunal de Justiça que considera inconstitucional a efetivação em 2012 dos 5.335 servidores não é aceitável, já que pessoas que trabalham há mais de 20 anos na Prefeitura devem ter os empregos garantidos. O deputado criticou também o governo do estado, que tem aproximadamente 4.700 trabalhadores comissionados e não convocou 1.200 bombeiros no último concurso realizado há 3 anos, assim como a falta de efetivo nas polícias civil e militar. O argumento do governo para a não convocação desses trabalhadores concursados é que isso comprometeria os limites de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, um estado que mantém 4.700 trabalhadores comissionados não pode deixar trabalhador concursado fora da folha por conta do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. A situação da Prefeitura ela é um pouco diferente, na medida em que os trabalhadores temporários da Prefeitura, sua grande maioria tem 20, 25 anos de serviço na Prefeitura. E o mesmo Tribunal de Contas e o mesmo Tribunal de Justiça, que nunca puniram quem os contratou ilegalmente, agora os pune determinando a demissão. Isso não é razoável, até porque eu tenho certeza que a Defensoria Pública vai recorrer e que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que sempre que houver conflito entre o princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica, deve prevalecer a segurança jurídica. As críticas foram rebatidas pelo líder da maioria, deputado Chico Preto, que garantiu que o governo do Amazonas, no pouco tempo de administração, já realizou diversos concursos públicos, como o da Polícia Militar, SEDUC e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, para atender às necessidades do Estado. Quando o governador Omar assumiu em março, abril de 2010, até o presente momento, nesse período que ainda não chegou a 4 anos, ainda são menos de 4 anos, o estado do Amazonas ainda não havia presenciado uma quantidade grande e intensa de concursos públicos, afastando qualquer tipo de insinuação de que há um aparelhamento por parte do governador Omar, há uma máquina muito mais personalizada do que uma máquina institucionalizada. O governo do PSD não trilhou esse caminho. O governo trilhou um caminho de fortalecimento da estrutura central da máquina pública, fortalecendo a prestação de serviços públicos à população. A Lei Orgânica do Município, que efetivou os temporários em regime de direito administrativo, foi aprovada no final da gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, através da emenda número 79, que alterou os artigos 444, 445 e 446 da LOMAN, e permitiu efetivar na Prefeitura os RDAs com mais de 5 anos de trabalho ininterruptos. Comissão de Meio Ambiente do Senado aprova projeto que permite o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia Legal. Na Assembleia, deputado Luiz Castro diz que no Amazonas a produção requer cautela. E mais, representantes da APAI relatam no Poder Legislativo as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos,
notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Comissão de Meio Ambiente do Senado aprova projeto que permite o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia Legal. O texto da matéria garante o plantio somente nas áreas desmatadas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais. O deputado Luiz Castro afirmou que no Amazonas essa produção só é possível para subsistência. Aprovado por decisão terminativa, o projeto recebeu 5 votos favoráveis e 2 contra, além de uma abstenção. Se não houver recurso de pelo menos 9 senadores, o projeto seguirá direto para a Câmara dos Deputados e não precisará passar por votação no plenário do Senado. Para o autor da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia Legal vai estimular a produção de biocombustíveis. Contrário ao projeto, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que a região amazônica ficou fora de zoneamento agroecológico feito pela Embrapa para o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil e que a proibição da cultura na região deveria ser mantida. No Amazonas, o deputado Luiz Castro afirmou que a produção de cana só é possível se for feita apenas como plantio de subsistência. Nós podemos ter pequenas exceções, que é para a agricultura familiar, para a produção do açúcar mascavo, do gramichó, da rapadura, coisa que já acontece em algumas regiões do nosso estado, como no Juruá, como no Purus. Mas aí não é aquela monocultura de grande amplitude, com grandes desmatamentos. São ações que se conjugam com a produção de feijão, de farinha, com uma produção que é muito mais voltada para o abastecimento da sede do município e que, portanto, nesse caso, não deveria ser proibida. De acordo com o projeto, a expansão do cultivo de cana-de-açúcar legal deve ter como diretrizes a proteção do meio ambiente, a conservação da biodiversidade e a livre concorrência. Também deve considerar as disposições no novo Código Florestal e as recomendações da pesquisa. A gente tem que distinguir. O agronegócio da cana-de-açúcar não tem um bom ambiente aqui na Amazônia. Nós precisamos trabalhar sistemas agroflorestais, recuperação das pastagens degradadas para uma pecuária mais intensiva, manejo florestal, uma agricultura agroecológica, que não é a agricultura da cana em larga escala, que usa muito agrotóxico, que pode poluir rios e pode prejudicar o meio ambiente. Então eu sou bem claro, defendo na agricultura familiar em pequena escala para a produção de alimentos em pequena escala. Agora sou contra a monocultura para a produção de biodiesel com o uso de agrotóxicos. O relator da proposta, senador Assir Gurgax, explicou que existem no país 64 milhões de hectares em todo o território nacional, prontos para o plantio de cana-de-açúcar, ocupados atualmente pela pecuária de baixa produtividade. E a enchente continua a afetar o interior do estado. Um ano depois da maior cheia já registrada, os municípios do Amazonas sofrem com o aumento do nível das águas. 14 municípios estão em situação de emergência, prejudicando mais de 80 mil pessoas. Na Assembleia, os deputados destacaram a atuação do Executivo na ajuda humanitária aos ribeirinhos. Mais um município no Amazonas é afetado pela subida das águas do rio Solimões. Jutaí, distante 749 quilômetros de Manaus, teve situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e divulgada no Diário Oficial da União. As inundações atingem principalmente a população da zona rural da cidade, onde mais de 2.000 famílias são afetadas. Na Assembleia Legislativa, o deputado Chico Preto destacou as ações que o governo do estado tem promovido para minimizar os impactos das populações prejudicadas com a cheia dos rios no Amazonas. Você tem a questão de medicamentos, você tem a construção, liberação de recursos para a construção de pontes e passarelas, que é uma forma
de se amenizar o sofrimento da população que vê os rios, os igarapés, enfim, as águas avançarem sobre a sua cidade, sobre a sua comunidade. A assistência no campo social, existem situações específicas de município a município, onde o Estado movimenta a sua estrutura de assistência social, de defesa civil. Ano passado, o Rio Negro chegou a 29 metros e 97 centímetros, o maior registro em 110 anos. Em 2013, o alerta máximo não deve ser superado, segundo o Serviço Geológico do Brasil. O deputado Orlando Cidade afirmou que Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, também começa a sofrer com a enchente. Com a represa das águas do Rio Negro, Manacapuru está sendo afetada e as outras cidades do Baixo Amazonas. E isso é muito preocupante. Estive essa semana em Manacapuru, realmente falta 80 centímetros para atingir a cheia do ano passado. Os outros municípios do estado que estão em situação de emergência são Juruá, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Itamarati, Carauari, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Apuí e Canutama. Eles se situam em regiões próximas à fronteira com o Peru e Colômbia, onde choveu 30% além do esperado nos meses de março e abril. Em duração, o período máximo das cheias pode chegar até meados de julho. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, enviou requerimento à Secretaria de Estado da Produção Rural. O parlamentar quer informações sobre as pesquisas em produção agrícola realizadas no interior do Amazonas. Segundo o deputado José Ricardo, as estatísticas de pesquisas divulgadas pela Secretaria de Estado da Produção Rural, a SEPROR, precisam ser esclarecidas. No requerimento, o parlamentar solicita explicações de como os dados são formulados e ainda o que foi aplicado nos municípios do interior nos últimos 3 anos. É muito importante que a gente saiba se, eventualmente, tem dados que não estão representando a realidade, porque se anuncia avanços nessa área, se fala em investimentos, e nós precisamos ter certeza o que está sendo feito em cada município. Então, são dados que eu estou solicitando por município da produção agrícola dos últimos 3 anos. E depois saber a fonte dessas informações, quer dizer, qual é a base de dados que dá origem a essas estatísticas a serem divulgadas pelo Estado. Segundo o deputado, questionamentos feitos por prefeitos levantou o debate do tema. Foi noticiado pela imprensa que o prefeito de Borba estava questionando dados relacionados à produção local. E chamou a atenção porque são dados importantes, né, dentro do planejamento do Estado, da questão da produção de alimentos, do abastecimento e, logicamente, dentro do foco do desenvolvimento. Então, se os dados não estão corretos, temos que saber o que está sendo feito, porque os dados estariam sendo maquiados. E a gente tem que ver se é um dado de propósito, desta forma, ou algum equívoco e algum outro problema esteja acontecendo. Depois que o deputado estiver com as informações em mãos, vai avaliar se será necessário a realização de uma audiência pública. Durante a Semana Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Manaus é alvo de campanhas educativas. Na Casa Legislativa, parlamentares destacaram as ações do Estado e Prefeitura e ainda garantiram apoio na luta contra este tipo de crime. A deputada Conceição Sampaio, do Partido Progressista, destacou atividades que estão sendo desenvolvidas pelo poder público, relativas à Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A Prefeitura de Manaus realizou uma marcha com o objetivo de sensibilizar a população a denunciar situações de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes, que contou com representantes das 42 entidades cadastradas junto ao Executivo Municipal, que trabalham com o tema. O deputado Arthur Bisneto participou do evento e também destacou a ação da Prefeitura em plenário. Já o governo do estado realizará no final de semana um ato no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, e um passeio de bicicleta partindo do Parque dos Bilhares, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com Conceição Sampaio, o governo busca, com isso, ampliar a luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, reduzindo a violência contra essa parcela da população.
A Constituição Federal do nosso país, no seu artigo 227, já diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade civil, proteger a infância e a juventude. E essa mobilização, tanto a Prefeitura de Manaus como aqui o governo do Estado está fazendo, é justamente chamando as famílias, chamando a sociedade para a gente proteger a infância e a juventude brasileira. Nós temos índices crescentes, o próprio Disque 100, que é um número nacional, onde você pode fazer denúncias. Nós temos aí registros absurdos em todos os estados brasileiros. Já o deputado Vanderlei Dallas, presidente da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia, afirmou que irá ao interior do estado articular políticas públicas de combate à pedofilia. Nós sabemos que o combate à pedofilia é uma briga muito grande, é uma luta do governo federal, estadual e municipal, e também o crime contra a criança, o adolescente. E a principal causa disso, aonde está o mal disso, é quando a família está desestruturada. Então nós observamos isso, estamos reunindo com esse pessoal, analisando pessoas de igrejas, de associações, porque a principal base para um jovem, um adolescente, estar caminhando por o caminho certo é quando a família está estruturada. E nós vamos estar acompanhando isso, inclusive pelo interior do estado. A gente vai estar acompanhando e vamos lutar para que o nosso jovem do Amazonas, a criança e o adolescente sejam protegidos pela lei que lhes assegura a proteção. Em plenário, Vanderlei Dallas divulgou ainda dados da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que mostram que, em 2012, foram registradas 1.221 ocorrências de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes em Manaus. Entre janeiro e abril deste ano, a delegacia já registrou 432 casos somente na capital. O estupro de vulnerável é o crime mais comum registrado no ano passado e no primeiro quadrimestre de 2013. Segundo o ECA, é considerado criança o cidadão que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Na manhã de hoje, representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, estiveram na ALEAM para debater as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência. Fundado em 1954, o Movimento Apaiano é uma rede de pais, amigos, voluntários, profissionais e instituições parceiras para as defesas dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência e a inclusão social. No Amazonas, há 40 anos, a APAE atende aproximadamente 2.000 pessoas em 17 municípios nos quais a federação está presente. Apesar do desenvolvimento do trabalho social, as dificuldades ainda são muitas. Nós encontramos bastante dificuldades, como todas as instituições, né? Dificuldades na inclusão, né? Nessa inclusão social, que nós estamos aí na luta, né? Em defesa do direito das pessoas com deficiência. Eu quero aproveitar também para agradecer aqui, né, neste momento, o presidente da Assembleia, o nosso querido deputado Josué Neto, tá, que nos deu neste evento, né, toda a logística para a Federação do Estado, para que nós pudéssemos estar aqui fazendo este encontro com todas as APAES. A presidente da Federação Nacional das APAES reforçou a necessidade de combater o preconceito e a conscientização das pessoas que têm que aprender a conviver e respeitar as diferenças entre as pessoas. Nós estamos num momento assim, de inclusão social. Essa inclusão social depende do olhar dos gestores, ela poderá ser mais facilitada ou não. Nós entendemos que a inclusão está aí, que não tem volta, que nós precisamos assumir a posição, porque é o direito do cidadão. E a pessoa com deficiência é um cidadão, ele tem direito de estar incluso. Agora, é um trabalho muito social para que a sociedade veja a pessoa com deficiência respeitando os seus limites e ele vai avançando o seu espaço. Maxson e Conceição são autodefensores do movimento apaiano. Eles são responsáveis por representar as pessoas com deficiência e mostram como se sentem acolhidos dentro da instituição na qual praticam diversas atividades. Eu gosto, lá é família, lá é se unir, se unir com meus colegas. A PAI, hoje, estamos indo, a PAI é para as crianças. Todo representante estão aqui para ver o projeto, tá ali, e nós é uma equipe
está ali se unindo. Legal lá, eu gosto tanto de lá, que eu faço tudo lá, bordado, tudo, amigo, eu tenho muito amigo lá, que tudinho é legal, o Vitória do colégio é bom, tudo é bom, tem tudo, piscina, tudo de ginástica. O trabalho na APAI pode ser realizado de forma voluntária. Em Manaus, a sede está localizada na Avenida Perimetral Sul, sem número, Parque 10 de Novembro. Também participaram da reunião representantes da APAI de Iranduba, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, Manacapuru, Itacoatiara e Tefé. Na Semana da Enfermagem, a Assembleia Legislativa realiza diversas atividades na casa. Hoje, uma sessão especial destacou o papel deste profissional na saúde pública. Ainda que a maioria seja mulher, os enfermeiros são os responsáveis por prestar assistência ao paciente após passar pelo consultório médico. Pela importante contribuição nas ações de saúde implementada no Amazonas, a Assembleia Legislativa realizou no plenário Rui Araújo uma sessão especial como parte da programação da Semana da Enfermagem e em alusão ao Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 de maio. Os profissionais homenageados foram indicados pelo desempenho e destaque nas respectivas áreas em 2012. Foram definidas 10 categorias, abrangendo enfermeiros, gestores, técnicos e ainda aquele que atua no interior e em hospital militar. Para o autor da homenagem, deputado Luiz Castro, do PPS, os enfermeiros têm um importante papel, principalmente os que atuam na saúde pública. É o profissional de enfermagem que faz a ponte entre a orientação médica, a atuação do médico e toda a estrutura de atendimento que se tem para um paciente no hospital. É o profissional de enfermagem que atua nos programas de saúde pública, na atenção básica, na prevenção. É o profissional de enfermagem que dá o suporte para o médico intensivista numa UTI, ou que dá o suporte também para um médico numa cirurgia importante, seja ela eletiva, de média ou alta complexidade. Ou seja, é um profissional que ele transita em toda a saúde pública e tem uma relação muito próxima dos pacientes. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Davi Lopes Neto, disse que a homenagem contribui para a valorização da categoria na sociedade. Ser valorizado, numa solenidade com a propositura de um deputado, isso só engrandece a categoria de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, para que a gente mostre para a sociedade um pouco do trabalho desses profissionais e valorize também o que eles têm feito diuturnamente pela sociedade amazonense. No total, 17 enfermeiros foram homenageados durante a sessão solene. Deputado Francisco Souza participa em Brasília do Encontro Nacional de Turismo. E mais, deputado Tony Medeiros acompanha no Congresso a votação da lei que trata sobre a emancipação de municípios. Veja no resumo de notícias. O deputado José Ricardo, do PT, formalizou uma denúncia sobre a situação do Hospital Público do município de São Gabriel da Cachoeira. Da tribuna da casa, o parlamentar afirmou que o local possui uma estrutura antiga e que os equipamentos utilizados estão defasados. Além da estrutura, José Ricardo destacou o déficit de recursos humanos no local. Ele afirmou que vai encaminhar o indicativo ao governo para que construa um novo hospital no município. O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Francisco Souza, participará nesta quarta-feira do Encontro Nacional de Turismo no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O evento apresentará a nova estrutura do Programa de Regionalização do Turismo. O programa é uma diretriz do Ministério do Turismo que organiza o território brasileiro em regiões turísticas, tendo como base planejamento, ordenamento e promoção do desenvolvimento territorial integrado. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Casa, deputado Tony Medeiros, está em Brasília para acompanhar a votação da lei complementar que trata da emancipação de municípios. Tony foi recebido pelo deputado federal Henrique Oliveira, que também recebeu os representantes das comunidades amazonenses do Purupuru, Itapeaçu e Novo Remanso, previstas para serem os novos municípios do estado. E a deputada Vera Castelo Branco, do PTB, quer implantar políticas públicas de combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes no estado do Amazonas. Da tribuna da Assembleia, a parlamentar afirmou que os casos de violência sexual devem ser denunciados para que os autores não fiquem na impunidade.
E o deputado estadual Marcelo Ramos, do PSB, denunciou a construção de um posto de gasolina irregular na Avenida do Turismo, nas proximidades do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Segundo o parlamentar, o local tem duas restrições, uma do ponto de vista de segurança de voo e outra ambiental. O deputado informou que vai oficiar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Infraero, os Ministérios Público, Estadual e Federal para que tomem providência a respeito do assunto. E o deputado Sidney Leite encaminhou 3 requerimentos ao superintendente regional do BASA, pedindo a previsão orçamentária e quanto foi aplicado por meio do Fundo Constitucional do Norte aos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amapá e o Amazonas. De acordo com o Democrata, o Amazonas sozinho responde por 56% dos tributos federais do norte do Brasil e, no entanto, tem uma das piores aplicações do FNO. E o deputado Marco Antônio Chico Preto quer celeridade na regulamentação do serviço de transporte entre os municípios que compõem a região metropolitana de Manaus. O parlamentar quer discutir o tema com o Poder Executivo. Manaus só tinha interligação terrestre com os municípios de Presidente Figueiredo, os municípios de Rio Preto da Eva, Itapiranga, município de Itacoatiara. Com outros municípios, Manaus não tinha interligação terrestre. Com o advento da ponte, essa relação aumentou e foi intensificada. Ela se tornou muito mais intensa, levando com que o Estado possa refletir, e hoje não é mais nem refletir, é tomar a providência de implementar as regras desse transporte entre os municípios da região metropolitana. O Estado precisa avançar sobre essa questão. E por entender que é preciso avançar sobre essa questão, abordei no sentido de que a Assembleia agora, através da comissão que presido, mas por certo, através de outras comissões, dentre elas a comissão presidida pelo deputado Marcelo, possam travar as discussões com a Arsan, com a Secretaria da Região Metropolitana, no sentido de conhecer a anteproposta, um anteprojeto já formatado, aperfeiçoá-lo para a realidade e levar uma discussão política para que o governador envie essa mensagem implementando o transporte metropolitano para dar a segurança, o preço módico e a eficiência necessária ao serviço. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 16 de maio, sessão especial em homenagem aos 40 anos de atuação da Embrapa. A proposta é do deputado José Ricardo. A sessão será no plenário Rui Araújo, às 2 horas da tarde. Dia 17, deputada Conceição Sampaio realiza reunião com a Comissão da Mulher Advogada da OAB Amazonas, às 10 horas da manhã, no mini plenário Natanael Rodrigues. E mais, presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, e deputado Luiz Castro promovem audiência pública para debater os avanços e desafios da enfermagem no Amazonas, às 2 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ali Notícias logo mais, às 9h30 da noite ou amanhã, no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.